Sou Maria Elza Araújo. Eu tenho muito orgulho do meu Maria Elza, né? Às vezes as pessoas perguntam aí, você prefere Maria ou prefere Elza? Eu falei, eu prefiro os dois. Eu sou nordestina, sou cearense, sou de uma cidade chamada Bela Cruz, que eu só vim entender onde era Bela Cruz na idade adulta, porque vim para cá muito jovem, eu tinha 8 anos quando eu vim para São Paulo. De imediato detestei, não gostava, tinha uma raiva porque meus pais tinham vindo para cá, porque viemos num período em que era um preconceito muito grande em relação ao nordestino. Eu não tinha nome, nós éramos as baianinhas, né? Escola, eu entrei na escola com quase 10 anos, né? Então já estava fora da idade também. Os meus coleguinhas de sala, eles eram mais jovens, não tão jovens, assim, alguns de 7, 8, mas eu já tinha quase 10. Então tinha isso também, falava, né, com sotaque, muito mais do que eu tenho hoje. Isso era complicado, tanto para mim quanto para os outros irmãos, que nós somos em 6, né? Todos passaram a estudar só quando chegaram aqui. Na minha cidade, era uma cidade muito pequena, não tinha escola, tinha uma professora lá, que ela, com muita boa vontade, ela ensinava todo mundo no mesmo período. Então, tinha lá quem sabia ler, quem não sabia ler, quem sabia conta, quem não sabia conta, e a gente tinha ainda a palmatória. Então, errou a tabuada, palmatória. O que era isso, palmatória? Explica pra quem. Palmatória é um instrumento feito de madeira e ele tem alguns modelos muito perversos. Alguns deles têm furinho, que quando bate na mão, aquele furinho meio que dá uma sugada, acaba doendo mais. E tem um modelo que ele é madeira lisa, né? Parece meio que uma colher de pau, só que é o formato redondo. E era a educação do castigo, né? Você errou, você apanha. E na minha época mesmo, era uma coisa tão complicada, porque era o próprio colega seu que te batia. E então você ia lá para frente e responder a tabuada, né? E aí você errava e o teu colega, porque criança, né? Criança tem aquela coisa do... E aplicava lá e a professora determinava quantos, a gente chamava de bolos, né? Quantos bolos a pessoa ia receber ali na mão, pelo que errou. Tive essa vivência pouco tempo, porque meus avós moravam em uma cidade um pouco mais afastada de onde meus pais moravam, e chegava a época do ano que na cidade do meu pai, onde minha mãe morava, meus pais moravam, não tinha alimento para todo mundo, né? Então tinha lá onde meu avô morava, que já era um lugar onde tinha plantação, tudo. Então chegava épocas do ano que a gente estava lá naquela escolinha, mas a gente ia para casa da minha avó. Eu era uma que fiquei muito tempo na minha avó, mas eu lembro desse período mesmo. Então era na igreja a escola, não era escola, era a igreja que essa professora ensinava isso e tinha esses castigos, né? Eu tive algumas vezes, porque eu nunca fui muito de exatas, né? Então eu errei algumas vezes a tabuada e levei umas... Bom, aí vindo para São Paulo, nós fomos morar num bairro chamado Vila Maria, que hoje em dia é um bairro de classe média, na época também era um bairro já melhor. Fomos morar numa casa que ficava em um quintal, que se chamava de cortiço. Hoje em dia não tem mais, não se fala muito nisso, né, de cortiço, esses lugares onde tem mais que uma moradia, mas era o cortiço. Então, além de baianinha, né, que eu não tinha nome, eu era baianinha, não eu sozinha, nós ainda éramos as corticeiras, ou seja, é uma fala bem preconceituosa. Na rua não se brincava, nós não tínhamos liberdade de participar daqueles grupos, mas aí tinha um senhor lá chamado Seu Ovídio, ele tinha 2 filhos, a Mônica e o Marinho. O Marinho já era um rapazinho e a Mônica na nossa faixa de idade. E o Seu Ovídio, eu tenho lembranças muito boas dele, que foi o Seu Ovídio que inseriu aquele grupo do cortiço no grupo de rua para brincar. Se brincava de mãe da rua, esconde-esconde, corda. E aí ele vinha para a rua à noite, eu lembro quando ele chegava, acho que era o horário que ele chegava do serviço, ele vinha e ele ficava ali no meio daquela criançada e ele ia colocando. Isso aí foi o meu primeiro momento de infância.
Tinha uma outra senhora também que ela tinha isso, minha mãe trabalhava para ela como empregada doméstica, e aos poucos também ela foi abraçando. Mas foi um pouco tempo que nós ficamos nesse lugar, a gente mudou para uma outra casa, aí quando crescemos, começamos a trabalhar, já não era mais um quintal, era uma única casa e isso foi. Mas a minha primeira infância era essa daí, de escola, que quando tinha apresentação a gente não era chamada, eram as menininhas sempre as mais loirinhas, que a família era um pouco mais abastada, né? Mas tudo bem, isso não me causou grandes problemas para a minha vida adulta, não. Aí eu fui estudar em uma outra escola e quando eu tinha 17 anos, eu fiquei grávida. Fiquei morrendo de vergonha de estar grávida e abandonei a escola. Não tinha coragem de enfrentar minhas amigas, as mães das minhas amigas, né? E aí eu parei de ir para a escola. Não concluí a 8ª série. Eu estava na 8ª série. Não concluí, saí, fui criar meus filhos. Tive 2 filhos, casei e tal. Logo depois eu acabei me separando também, o casamento não deu certo. Mas aí criei meus filhos, mas sempre alimentei aquele sonho de voltar a estudar e tal. Mas como, né? Você tinha 2 crianças pequenas e separada, não era bem assim, não era tão fácil. Mas eu esperei um momento. Em 90, quando meu filho tinha 8 anos e o caçula tinha 6, eu voltei a estudar. Aí fiz EJA na escola José Maria Whittaker. Aí eu já estava morando aqui em São Mateus, né? Na região de São Mateus. Estudei no José Maria Whittaker, terminei a 8ª série. Busquei o ensino médio, mas naquela época ainda não era universal, né? Então tinha ensino médio só para quem tinha na faixa acho que de 20 e poucos anos. Eu já tinha passado dessa idade, então difícil a vaga, né? Então eu esperei um pouquinho mais, comecei a fazer numa escola particular. Aí só no último ano, no 3º ano do ensino médio, que eu consegui ir para a escola pública. Aí terminei lá numa escola chamada Pilar, fica aqui na Rio das Pedras. Só que aquele sonho de ir para a universidade, ele estava presente. Primeiro porque a minha irmã caçula tinha conseguido acessar o ensino superior por meio de FIES, na dificuldade, mas tinha conseguido. Aí eu alimentei isso. Aí eu conheci a USP de uma maneira assim muito diferente, porque eu fui conhecer o centro veterinário de lá, que eu tinha uma cachorra que nasceu com problema e eu não tinha grana para tratar do problema dela. E a veterinária falou, olha, você pode ir até lá e lá eles fazem um tratamento gratuito. Aí eu peguei lá aquele cachorrinho, pus lá na caixa e fui lá para a USP tentar esse tratamento. Quando eu cheguei lá, foi muito forte, porque eu falei, meu Deus, que lugar, e eu não conheci em toda a minha vida. Eu já estava com 29 anos, 29 por aí. Aí eu falei assim, naquele meu sonho de ensino superior, agora ele se concretizou, agora eu sei que eu quero ensino superior, eu sei o que eu quero fazer. Aí ali eu decidi que eu seria professora, né? Pela simples não, né? Importante porque eu pensei, se eu demorei tanto a conhecer esse espaço, e quando eu conheço agora na idade adulta, eu estou maravilhada, eu vou promover isso para os jovens ainda na idade, digamos, certa, né, do ensino. Quando eles estiverem no ensino médio, quando eles estiverem no ensino fundamental. E aí foi isso que eu fiz, eu desejei ter, aí comecei a economizar, terminei o ensino médio, comecei a economizar uma grana para poder fazer a faculdade. Fiz na Unicastelo. Eu falo que eu fiz uma faculdade muito tranquila, porque eu economizei todos os 3 anos. E quando eu fui estudar, eu tinha certeza que eu ia até o fim, porque eu tinha guardado dinheiro, né? Esperei mais tempo, mas pelo menos eu não passei por esse problema de... Eu pensava assim, eu não quero começar e parar, eu quero começar e terminar. Aí fui e fiz. Então, e desde então, que eu comecei a entrar desde que eu comecei a atuar como professora, o meu propósito, o meu objetivo, eu comecei a alcançar, que era levar os jovens na idade escolar para conhecer espaços onde eles podiam buscar caminhos sem ter a questão financeira. Então, um jovem que está lá no espaço, mas ele não tem dinheiro para pagar. Mas eu vou lá e vou mostrar para ele que existe a USP, que existe outras universidades federais, que ele pode acessar desde o início, desde que ele vá lá e encare com
firmeza o seu estudo, né? Aí a primeira vez que eu levei foi na Feira das Profissões. Eu aluguei um ônibus e aí brigaram comigo na escola porque eu não podia fazer aquilo. Aí eu falei assim, mas eu vou fazer de final de semana. No final de semana eu sou livre, sou cidadã. Aí eu fiz. Aluguei um ônibus. Eu falei que eu tinha alugado, que não precisava ninguém pagar, mas quem quisesse colaborar, era legal, porque eu poderia fazer isso de uma próxima vez, tal. Aí alguns jovens ajudaram lá um pouquinho, e isso eu fiz um fundo, que no próximo ano eu levei eles de ônibus, não aluguei mais o ônibus, eu levei sim de ônibus, porque quem não tinha dinheiro eu acabei pagando a condução. E eu levei na Feira das Profissões, e foi muito legal, eles gostaram bastante. Levei de ensino médio, levei de ensino fundamental. Teve 2 mães que foram junto acompanhar, mas teve pequenos assim, 14, 13 anos, que eu levei com autorização dos pais e levei. Aí, eu fui, no ano seguinte, eu levei novamente levei um grupo de EJA, então o meu propósito era assim, cada ano pelo menos eu levava um grupo, né, e eu estava fazendo isso. E aí eu comecei a conhecer um monte de pessoas, e essas monte de pessoas começaram a disponibilizar espaços para mim, de teatro, de coisa. Então, é esse projeto que eu levo eles, além da minha atuação enquanto aqui. Essa toda como eu cheguei na educação, né? Sou professora de História e na sala de aula a minha atuação é muito ligada sempre a um projeto. Eu tinha imprensa jovem na Prefeitura de São Paulo, projeto de horta na Escola do Estado, que o nome é Viver e Construir a História no Espaço Escolar, que eu fazia sempre com o 6º ano. Então, o 6º ano, o tema é feudalismo. Então, se é feudalismo, eu vou trabalhar com a terra. Então, eles vão plantar e vão colher e vão saber o quanto é trabalhoso você estar ali lidando com a terra e saber que aquele alimento ele tem um período. Então, eu fazia isso, levava os alunos de 5º ano para conhecer a horta, mas aí os de 6º ano explicando para eles, porque no ano seguinte seriam eles. Esse projeto eu faço até hoje, mesmo estando fora da escola. E aí fui fazendo outros de coral, que eu adoro música, mas não sei cantar nada, mas aí vou conseguindo as parcerias. E é isso na minha vida. Aí eu fui convidada para trabalhar aqui no Céu São Rafael. E eu achei assim, o convite, a primeiro momento eu fiquei pensando, né, porque como eu gosto muito dessa relação com o aluno, fiquei pensando se eu perderia isso com esse contato, mas como eu tinha ainda o Estado, eu falei, não, eu deixo aqui, mas eu ainda tenho esse, então eu vou. Mas foi o contrário, quando eu cheguei aqui, eu acabei ampliando muito mais, porque hoje eu tenho acesso a jovens que não são meus alunos, mas que eu consigo também possibilitar esses acessos. Consigo viabilizar projetos, então eu era uma fazendo, hoje eu consigo fazer com mais grupos consigam fazer isso. Vindo para cá, de início eu não ia ficar à frente da Unicel, logo em seguida a Socorro, que é a nossa gestora, que é uma pessoa muito bacana, tem uma cabeça muito boa para isso, para ampliar, para divulgar, para uso do espaço. Ela fez o convite para trabalhar nessa frente da Unicel e eu comecei a entrar em contato com esses cursos. Diversidade de gênero, educação, direitos humanos, infantil e várias outras, né? São o primeiro sendo gênero. Aí eu comecei, né, a entrar em contato com o tutor, sempre conversando muito, o João, que vinha aqui, aí ele falou, não, vou colocar você como coordenadora. Aí eu comecei a participar, a ver os debates e tal. E aí chegou o período das aulas presenciais, dos encontros presenciais lá na UFABC, e eu falei, olha que bacana, né? Todo aquele trabalho que eu fazia anterior, ele acaba se fechando aqui, que eu pude levar os jovens até a UFABC, até então eu estava disponibilizando uma faculdade, uma universidade estadual, eu acabei indo para um leque muito maior, que é a federal, são outras, levei eles aqui nesse campus que está para ser inaugurado. Então, assim, tem sido muito bacana. E comecei a usar as temáticas de gênero e diversidade no meu ambiente, né? Aí, no caso, o ano passado, só ensino médio, eu estava trabalhando só com ensino médio, e comecei a levar esses temas. Tinha uma única sala de 8ª série,
Eu estava série não, de 9º ano, e a gente ia abordando isso, fazia planos de aula, e nesses planos pequenos blocos de aula, a gente fechava em leituras, em rodas de conversa, e tinha um momento que eles tinham que propor uma atividade final para aquele tema. Eu não deixava, e aí muitos fizeram proposta de encenar algumas situações. Por exemplo, teve uma vez que eles pegaram uma situação de rua, né, que estava acontecendo de agressão a um grupo homossexual, e eles fizeram essa representação em sala, e depois ficou legal, a gente acabou levando para o palco da escola, e foi sendo feito dessa forma. Então, as questões étnico-racial que eu já vinha trabalhando, eu gosto muito de música, né, e uma das músicas assim, que eu acho muito legal, que é África, né, do Palavra Cantada. E você colocar aluno de ensino médio fazendo representação com uma música de um grupo infantil, isso é fantástico, né? Então, ele falou, mas de quem é? Eu falei, de um grupo Palavra Cantada. Mas quem é? Eu falei, é um grupo infantil. Aí ele falou, mas infantil? Eu falei, mas vocês vão gostar. Então, aí você vai fazer a relação, né? Dessa quebra de preconceito do que é um continente, que não é um país, é um continente, que existe semelhança, existe uma grande confusão, né? Entre África e África do Sul. Eu falei, África do Sul, país, África enquanto continente. Então a gente vai lá e a música vai falando de vários países desse grande continente, e eles adoraram, e aí você vai amarrando com outras questões do cotidiano, e aí você pega gênero e vai colocando, e eles vão abrindo o coração, e muitos deles chegam para você e dizem, professora, aqui eu consigo falar um pouco dos meus anseios, tal. Mas é difícil falar isso na escola, é difícil falar com os amigos. Eu falei, é muito difícil, mas cabe a nós quebrarmos isso. Então, todos esses temas, essas abordagens, que eu tenho um grande privilégio de como... Aí eu passei a ser cursista e, ao mesmo tempo, coordenadora. Então, eu tenho a vivência com as professoras que estão, com os alunos, né, que estão aqui, e também a minha prática em sala de aula. Aí, um dos projetos, né, lá da Escola do Estado, que a gente abriu dentro dessa questão, foi um teatro que eles fizeram lá, que aí eles buscaram lá, mas eles englobaram tema religioso, como essa questão religiosa é muito punitiva, né, com esses determinados grupos. Então era uma situação de um grupo religioso e um outro grupo. Então eles fizeram uma situação que eles vão em debate, e um vai dizendo por meio de rimas como que um defendendo o outro. O grupo evangélico defendendo a partir de até textos bíblicos, de que isso Deus não quer, é castigo, não sei o quê, e o outro vai rebatendo com a questão dos direitos. Foi muito bacana. Isso foi feito na escola o ano passado. Este ano a gente retomou com o projeto, mas a gente fez em formas de coral. Eles buscaram esse mesmo grupo, falou, não, professora, a gente vai fazer alguma coisa agora mais voltado para incentivo mesmo à cultura. E aí eles estão lá com o projeto, toda quarta-feira eu acompanho, e eu fui agraciada que tem um maestro mesmo, uma pessoa que conhece, está lá com a gente, e aí em breve a gente pretende aí fazer. Então aí eles trouxeram música evangélica, trouxeram outras músicas, o propósito é mostrar que todos nós podemos viver em harmonia, cada um respeitando o outro, vendo a dinâmica do outro, e aí, por que não, né? Para mim, enquanto pessoa, né, saindo um pouco como mulher mesmo, eu tinha um grande preconceito em relação às questões religiosas. Então, assim, grupos religiosos que eram muito fortes com isso. Eu falei assim, mas essa pessoa não quer discutir e tal. E trabalhar esse sistema para mim foi bom, porque eu comecei a ver que dentro de alguns grupos religiosos tem pessoas muito bacanas, desenvolvendo projetos muito legais. E eu pensava que não, eu falei, não, só quer saber de ler, só quer saber de Bíblia, Então, eu quebrei um pouco isso. Embora eu sempre acreditei que todos nós tivéssemos necessidade de ter uma ligação espiritual. Mas eu tinha mesmo assim, um preconceito muito maior, um preconceito grande em relação a principalmente algumas religiões
do modo como eles tratam os jovens, né? Muito fechado, muito isso, muito aquilo. E com as leituras eu comecei a ver, falei assim, peraí, mas se eu pensava determinada coisa sobre isso, vamos ver o que esses grupos têm para acrescentar aí no meu dia a dia. Aí eu comecei a ver, falei, mas e aí, o que você faz além, né, dos cultos? Tá, você vai no culto, mas além do culto, você vai na sua comunidade. Aí eles começaram a me chamar para apresentações de teatro que eles faziam dentro. E recentemente eu fui para uma apresentação numa igreja batista que eu achei bem bacana, que é uma peça feita por jovens muito menininhos mesmo, né? Que era um pai e uma mãe que ficava o tempo inteiro no celular. Não, os filhos ficavam o tempo inteiro no celular e a mãe também meio que seduzida aí pelas questões das mídias. E aí no decorrer da historinha são os meninos que chamam a atenção para os pais, que normalmente é o contrário, né? São os pais que ficam chamando a atenção. Na peça são os jovens que criam essa consciência e chamam a atenção dos pais e chamam para refletir, para buscar outros caminhos. E aí eles propõem, não, mas a gente vamos para o parque, tá sol, tá isso, tá aquilo. Não, depois a gente vai, e aí tá lá. Eu achei bem bacana. Então isso foi muito bom para a minha vida também, porque eu acabei quebrando um pouquinho, né? A gente fecha um pouco no que a gente pensa. Eu tive alguns problemas na época que eu fiquei grávida, né, com novinha, que eu participava de grupo, né, minha família católica, e muitos me apontavam, então eu me afastei um pouco disso, né, depois eu falei, caramba, eu não sou nenhuma pessoa, apenas fiquei grávida. Então por essa, eu acabei criando meus filhos, sempre mostrando para eles que era importante, mas que não precisava ter um templo, umas paredes, né, e depois você vai entrando em contato com outros grupos, vendo, também vai quebrando um pouco isso. Eu sou mais aberta, até passo a frequentar alguns. Eu ainda brinco que é para conhecer, né? Brinco não, é para conhecer mesmo. Mas também fez muito bem para mim, entrar em contato com essas leituras, porque era uma coisa forte dentro de mim. As unidades escolares, elas têm um trabalho bem bacana, que tem essas abordagens, principalmente SEI, né? Porque são muitas professoras daqui do entorno que participaram disso, participaram das formações, tá? Então elas têm um trabalho, a gente vê pela conclusão do trabalho, pelo próprio diálogo porque nós aqui, enquanto da gestão, a gente também entra muito em contato com eles para os momentos de apresentação, de momentos como, por exemplo, está acontecendo hoje o Dia de Mandela. Então, quando traz essas apresentações, é nítido que a gente percebe que os temas estão sendo trabalhados em sala de aula, porque a própria música que traz, tá? A própria dança, o próprio envolvimento traz. Para mim, em especial, no caso, eu não apliquei aqui com o meu grupo, porque o meu grupo de aula é na Escola do Estado, que é ali na região do Sapopemba. Mas aqui dentro, por exemplo, eu começo a identificar pessoas que frequentam aqui e que, de alguma forma, elas precisam ter alguém para falar. Recentemente, um menino que eu não vou citar o projeto, mas ele faz um dos projetos aqui, e ele passou por mim algumas vezes, e eu peguei e falei para ele, eu quero falar com você. Ele falou, por quê? Eu falei assim, não, porque eu queria saber, você faz determinado projeto, eu quero saber o que você está fazendo lá. Você não pode fazer uma apresentação para a gente, nós vamos ter um dia, foi o dia Virada Sustentável. Ele vai ter Virada Sustentável, eu queria saber se você podia fazer uma apresentação para a gente. Aí ele pegou e falou assim, mas o que seria? Eu falei, não, vamos conversar, o que você pode fazer para... Aí eu comecei a conversar com ele e tal. Falei, então eu gostaria de fazer isso, isso e isso. Eu falei, então, é isso mesmo que a gente quer que você faça. Aí ele falou assim, mas por que você me chamou? Eu falei, porque eu percebo que você vem aqui, mas você é muito tímido para mostrar o que você está aprendendo aqui. Então, eu quero que você entenda que esse espaço é um espaço de acolhimento de todos. Então, o modo como você se veste, para nós é bem-vindo. O modo como você se relaciona com os seus amigos, que eu vejo você passar aqui, para nós é bem-vindo. Você não precisa se sentir intimidado nesse espaço. Esse espaço é um espaço que te dá essa liberdade. E aí,
a gente estabeleceu uma amizade, ele fez uma apresentação, ele cantou uma música e tal, e eu encontrei com ele antes de ontem, dei um abraço nele, eu falei assim, e aí, como é que você tá? Ele falou, é muito mais gostoso quando a gente vem aqui, que a gente já sabe que a gente conversa com a pessoa aceita, né? No caso, ele é homossexual. Aí eu falei, então, não só você, todos os outros grupos, o grupo de hip hop, o grupo todos esses grupos, eles são bem-vindos aqui. Aqui é um espaço público para vocês mesmo ter essa liberdade, qualquer coisa que precisar. Então, aqui no espaço Celso Rafael, eu percebo que o meu olhar ficou muito mais claro para enxergar pessoas que precisam da minha fala, que precisam que eu diga, eu entendo você, eu entendo a sua necessidade, eu quero te ajudar, eu quero te amparar. O que você faz me interessa, o que você está desenvolvendo é bacana para mostrar nesse espaço. Então, aqui no Celso Rafael eu vejo isso, eu vejo essa possibilidade que as leituras, que a vivência enquanto coordenadora dos espaços, eu consigo aplicar dessa forma, esse amparo. Na realidade é uma pessoa que quer e aí encontra o outro que está dizendo, não, vem que eu quero, vem que eu quero que você mostre isso. Aí ele falou, mas esse menino no caso, que é um rapaz já, né? Ele falou, mas eu tenho vergonha. Eu falei, mas do que você tem vergonha? Ah, mas e se as pessoas, ninguém vai fazer nada com você. Você é um artista, você vai se mostrar aqui e daqui você vai para outros lugares. Se você gostar dessa apresentação, outras que terão, eu te chamo. Se você não gostar, a gente para por aqui. Aí eu conversei com ele depois que ele adorou e tal. Eu falei, e aí, quer outras? Ele falou, quando tiver outra me chama. Então é essa liberdade, né, que eu acabo, a partir de um diálogo, de uma conversa, consigo proporcionar para esses muitos iguais, né? Que uma coisa que tem no curso, uma fala que todos somos diferentes, mas no fundo somos todos iguais. Então aqui eu vejo vários iguais que são diferentes e eu trato de conversar com eles e mostrar para eles que todos são bem-vindos, todos são queridos, né? E o que eu puder fazer para que eles apareçam, eu faço. Porque é isso que eu acredito. Eu acredito que a cultura, a educação, ela é a porta para acabar com muitos dos nossos maus, né? Envolvimentos, porque quando você está envolvido num grupo de cultura, você deixa de estar em outros grupos que não são tão bons para a gente. Na nossa região a gente tem muito disso. Então trazer esse jovem para discutir temáticas bacanas como gênero, diversidade, questão racial. Trazer esse jovem para mostrar que ele está fazendo algo que não precisa ser só dele, ele não precisa ser ali, ele precisa mostrar para os outros. Mostrar para ele que ele consegue ter visibilidade e ser respeitado a partir disso, do que o outro conheça quem ele é. Isso é muito legal. Então, é isso que me dá prazer estar aqui, enquanto funcionária, que é minha função de acolher, mas é um acolher muito mais prazeroso, porque eu entendo que é importante para a outra. Assim como eu entendo que quando eu fui lá na USP, lá atrás, eu fiquei maravilhada. Então, eu senti esse maravilhamento dos jovens, esse êxtase, quando eles conheceram o campus da UFABC. Que eles quiseram tirar foto em vários lugares, eles quiseram tirar foto no tapete onde está escrito ali UFABC e ficaram tímidos. Eu falei, ai gente, que é isso? Eu própria deitei no tapete e tirei uma foto para eles. E postei no Face ainda. Falei para ele, tirem as fotos de vocês onde vocês acharem bacana. Esse espaço é de vocês. No momento vocês não podem ter acesso, porque vocês ainda estão no ensino fundamental ou no médio, mas continuem estudando para vocês passarem nos vestibulares e chegarem aqui. E eu ainda brinco, falo com ele, falei, não esqueçam de me chamar para a formatura. Ele foi implantado por um vereador, né, daqui da região, que toda a temática, todo o trabalho dele é principalmente na área da educação. Foi instituído como feriado, né, municipal, feriado não, como no calendário de comemoração do município. E o Celso Rafael, como sendo um centro em direitos humanos, nada mais justo que esse dia seja comemorado aqui, né? São 67 anos que o Mandela dedicou da sua vida para a luta dos direitos civis, dos direitos humanos,
E essa comemoração ela vem para fechar todo um trabalho que é feito durante todo o ano. Aconteceu o ano passado, nós estamos na segunda edição. Hoje nós vamos ter atividades até às 18 horas. As apresentações que estão sendo feitas, elas são todas pensadas para atender essa questão de direitos humanos, as temáticas étnico-raciais, as temáticas de igualdade, o respeito a todos os grupos. Temos grupos aí de hip hop, vamos ter grupo de forró à noite, temos o pessoal do MOVA, que são pessoas que deixaram de estudar em determinado momento e voltam e precisam ser acolhidos de uma forma diferenciada. Temos o infantil, com as professoras apresentando, temos a EMEI, EMEF, as escolas do entorno, todas trazendo. Tivemos a apresentação aí que trouxe uma reflexão sobre as lutas agora que nós estamos vivendo na atualidade, a luta por manter os direitos dos trabalhadores e que estamos aí com um contexto bem complicado. Então, todas as atividades que estão sendo desenvolvidas hoje, elas têm esse cunho de garantia mesmo de direito. Tá? Nós vamos ter aqui na biblioteca, entre 2 e 3 e meia, sarau, com uma garotada aqui da região. O tema do sarau é o encontro de saraus, então vem pessoas de vários saraus aqui da região, saraus que estão sendo desenvolvidos em escolas, saraus que estão desenvolvidos nas periferias aqui, e essas pessoas foram convidadas a vir mostrar e divulgar os seus trabalhos, para que depois, aqui a própria biblioteca ela tem um sarau mensal, e hoje o tema desse sarau é Biblioteca e os Saraus, amparar esses saraus. Então nós vamos ter a partir das 2 horas, das 2 às 3, todas essas apresentações aqui, já tem um cronograma bem bacana. No palco tem, né, tá finalizando a apresentação de hip hop, e é isso, né, todo esse movimento, ele é um fechar que não é fechar, na realidade é uma celebração do que foi feito durante o ano, das coisas que estão sendo feitas em sala de aula, nas comunidades, e hoje vem para se apresentar. Temos a apresentação de CJ, tem o CJ São Francisco, que vem apresentar um tema aí bem bacana, que são um grupo de entre 15 e 18 anos que participa, e eles vêm com leitura, uma poesia e dança ao mesmo tempo. Então tem uma programação bem extensa, mas todas elas pensadas nessa quebra do currículo, né? Esse currículo que ainda é muito eurocêntrico, muito com temática ligada à Europa, que precisam ser trabalhadas sim, mas que as outras frentes também precisam. Os indígenas que precisam ser entendidos, quanto grupos importantes, os de origem africana, e o Brasil, que é esse Brasil mescla, né, de todas as 3 grandes etnias aí, a europeia, a africana e a indígena, né? A própria biblioteca aqui, aqui nós temos uma biblioteca em direitos humanos, que ela tem um nome de um menininho boliviano que morreu aqui por conta de um assalto, e aí o Centro de Direitos Humanos homenageou, hoje está fazendo um ano. Então todas essas comemorações, elas giram em torno disso, de valorização do que somos, seres humanos, merecedores de direitos, e devemos ser comprometidos com os deveres da nossa sociedade. Às vezes eu acordo de manhã e com algumas coisas na cabeça para realizar, e eu paro e penso assim, meu Deus do céu, sou eu mesmo que estou indo para lá fazer tudo isso? Porque a minha trajetória, né, é uma trajetória de menina que saiu da sua cidade e vem para o outro, e aí acaba a dificuldade. Para de estudar com 17 anos, volta a estudar na idade adulta, mãe, cria os filhos sozinha, e entra numa rede, que é uma rede que tem várias possibilidades, e vai lá e acaba usufruindo de todas essas oportunidades. É chamada para trabalhar num espaço desse, que é um complexo educacional, que está com todas essas temáticas, com todas as pessoas envolvidas. Então, para mim é um sonho estar aqui. E aí eu ainda acabo sendo agraciada, né, depois de tudo isso, em ser coordenadora de uma frente que é uma das, vamos dizer, não é a última, né, porque a gente nunca para de estudar, mas sendo uma porta de alcance ainda muito pequena para a grande maioria. E eu estou à frente
de universidade. Então eu tenho o contato com os pequenos lá, a educação infantil, os maiorzinhos, e eu consigo ir até o ensino superior. Isso é muito lindo. Então quando eu vou divulgar, que eu vou muito divulgar, né, a Unicel, que eu vou divulgar essas parcerias, principalmente essa parceria tão bacana que é com a UFABC, é um sonho, não tem assim, eu falo que eu cheguei na minha utopia enquanto professora, enquanto mulher, enquanto mãe. Sou muito, na minha família, né, assim, coisa de orgulho, né, os meus filhos, né, ele fala assim, porque são poucos, né, nessas famílias humildes, como é a minha, são poucos que chegaram ao nível superior. E eu não tem ninguém na minha família que tenha chegado a essa possibilidade que eu cheguei, que é estar em contato com pessoas de uma universidade federal. Então eu estou aqui fazendo essa ponte, né, em quem quer e onde tem. É muito bacana, é muito legal, é muito gratificante. Não quero morrer, mas se eu morrer daqui para frente, não quero morrer tão cedo, né? Quero morrer uma época. Mas se eu morrer daqui para frente, eu não preciso chorar tanto, né? Eu realizei tanta coisa, estou à frente de tanta coisa gostosa que me dá prazer, então eu falo para os meus parentes que não precisa chorar muito não. Põe música, de preferência aí umas músicas muito boas e a vida toca. Para eles, que a minha tem dado uma parada, né? Só vai para a espiritual, que a gente não sabe bem o que tem para lá. Dizer que educação é porta para a felicidade. É a única forma que nós temos garantida de conseguir realizações profissionais, familiares e tudo. Existem outras possibilidades, mas a educação ela fecha com todos, né? Ela fecha com a família, ela fecha com o filho, ela fecha com tudo. Então a educação é a porta. E quanto mais a gente tem, mais a gente fica leve, né? É isso. Eu me sinto leve.